Então é bom deixar gravado isso daqui, para o pessoal que eventualmente que assista as aulas depois, né, possa também ter acesso a essa informação. Então eu peço que todos vocês que tenham tarefas atrasadas, entreguem elas o quanto antes, entreguem essas atividades. Não conseguiu fazer algum exercício, não conseguiu, me procura, manda uma mensagem, manda um e-mail, manda alguma forma, ou fala com algum colega, ou até mesmo faz do jeito que acha que tem que ser feito, mas não deixe de fazer as atividades, tá? Só a única coisa que eu peço é que quem mandar as atividades atrasadas, o Moodle não vai me notificar que vocês enviaram essas atividades. Então, quem enviar a atividade atrasada a partir de hoje, tá? Não quem enviou a atividade atrasada antes. Tá? A partir de hoje, se alguém enviar alguma atividade atrasada, só me manda um e-mail só dizendo assim, professor, enviei a atividade tal. Só isso, só me dizendo. Porque aí eu vou lá nas atividades e procuro essas atividades que estão faltantes e faço o download, faço a correção e analiso lá a atividade. Então é a única coisa que eu peço para o pessoal aqui. Tem atividade faltando, eu pretendo fechar essas notas de vocês até a próxima sexta-feira da próxima semana, então eu pretendo fechar, então eu já tenho a nota das atividades, comecei a corrigir a prova 2. Bom, e aí depois sim, se por um acaso não atingir e tudo mais, aí vai ser só a reavaliação lá no final, tá pessoal? Então eu peço encarecidamente que vocês procurem se organizar e tudo mais aí com relação, porque a dinâmica está acontecendo conforme eu falei, que vão ser atividades semanais. Então eu acho que a gente está seguindo o nosso cronograma. E inclusive hoje, depois dessa aula de hoje, eu já disponibilizo a atividade referente a essa semana com relação aos exercícios de potência ativa, reativa e aparente os estudos de potência. Ok? Bom, sem mais delongas, vamos adiante. Bom, com relação à nossa disciplina, então a gente viu na aula passada, e hoje a gente vai acabar dando continuidade a esses estudos então, de potência ativa, reativa e aparente, mas aplicados no ambiente industrial. Além disso, eu vou mostrar a forma como a gente representa as ligações desses equipamentos. Aqui eu começo a aula mostrando para vocês, então, um exemplo de watímetro. Né? O que é o watímetro? Lembra que eu falei que existe o watímetro, o varímetro, existe também o cocefímetro, que eu acabei nem falando na última aula, que é o que mede o fator de potência, né? O cocefímetro, né? O watímetro, então, ele tem a capacidade de apresentar a potência ativa dele. Esse watímetro que vocês enxergam aqui com ponteiro é um watímetro mais antigo, em que ele é um dispositivo analógico. Tá? Então, esses dois primeiros eles são dispositivos analógicos. Tá? Em que internamente o princípio de funcionamento dele faz com que ele consiga perceber apenas a potência ativa do circuito. Então, a forma como ele é construído internamente, ele usa puramente fenômenos do eletromagnetismo. Então, internamente, ele é um circuito eletromagnético que tem a capacidade de reagir somente quando a parcela de potência ativa. Esse dispositivo ele é muito utilizado, existe muito ainda. Por quê? Porque, em geral, eles são dispositivos que, quando instalados, eles aguentam por muito tempo, eles são mais baratos e, colocado lá no ambiente industrial, o pessoal acaba não mexendo. Então, é comum, às vezes, tu ir num quadro, num lugar, num ambiente industrial, em que ele tem esse tipo de dispositivo, que na época era o mais em conta, era o que mais se tinha, e se encontra até hoje lá sendo utilizado. Esse aqui é um watímetro analógico. Aqui eu tenho um outro watímetro, só que esse aqui é um watímetro analógico. Esse aqui é de ficar fixo em algum painel, então esse aqui é parafusado em algum painel. As conexões, essas 4 conexões que vocês enxergam aqui de vermelho, né, e preto, essas conexões neste daqui, elas se encontram na parte inferior. Então elas se encontram na parte inferior, parafusos, né? Então tem que conectar os fios ali da forma correta. Esse daqui é um já utilizado, que às vezes o pessoal utilizava antes de ter os digitais, utilizava em bancadas. E aqui eu tenho um digital. O que é interessante destacar? Um voltímetro e um amperímetro, sempre lembrando, né? Um voltímetro e um amperímetro, quando a gente conecta no circuito, o amperímetro a gente conecta em série, né? Então lá, quando a gente simulou lá o circuito, vocês já colocaram em série, vocês devem ter feito práticas no primeiro ano também.
envolvendo essa parte de colocar o amperímetro. O amperímetro a gente coloca sempre em série. Corrente, série, amperímetro, né? Então essas grandezas elas estão diretamente relacionadas. Enquanto que o voltímetro a gente sempre coloca ele em paralelo com o meu circuito. Eu não coloco ele em série. Então se eu tiver um resistor aqui, eu vou colocar o meu voltímetro, o meu amperímetro. Eu vou colocar o meu amperímetro em série, então, porque a corrente está vindo por aqui, ou tanto faz, né? Na verdade a corrente está vindo por aqui, né? Vem pelo positivo, então ela vem, passa aqui, e ela está passando por aqui, né? E está passando dentro do instrumento. Essa corrente elétrica, então eu conecto ele em série, vocês podem ver que o amperímetro está em série. Enquanto que o voltímetro, ele também encontra-se em paralelo. Na aula passada eu falei para vocês que a única forma, por mais que aqui eu esteja alimentando ele em corrente contínua, a forma de conexão não muda, né? Tanto para corrente contínua quanto para corrente alternada. Por mais que na semana passada, quando eu falei da medição de potência aparente, eu falei que a forma de medir potência aparente é através de um voltímetro e de um amperímetro. Então, através de um voltímetro e de um amperímetro, eu consigo então medir a minha potência aparente. É a forma como eu vou estar medindo a minha potência aparente. Entretanto, eu consigo, através do watímetro, medir a potência ativa. E o watímetro também vai ter 4 terminais, aonde o quê? 2 terminais são para pegar a parte de potência de corrente e 2 terminais, então esses 2 terminais aqui pegam a parte de tensão e esses 2 terminais pegam a parte de corrente. Só que a forma como eu tenho que conectar esses dispositivos, esses terminais, ele é conforme lá obedece um voltímetro e um amperímetro. Então tem uma parcela que é em série e uma parcela que é em paralelo. Então, o watímetro monofásico, ele tem várias formas de ser representado. Então aqui, vocês viram a representação do voltímetro, geralmente do amperímetro, a gente acaba representando dessa forma. O watímetro num circuito, eles têm várias formas de serem representados. Então, ó, nos símbolos esboçados na figura A e B, a bobina de corrente do watímetro foi representada por um traço horizontal. Então, isso aqui é a parte de corrente. Enquanto que a parte na figura D, os bornes da corrente são maiores do que os bornes da de potencial. Então, na figura D, esse aqui é corrente, entrada e saída de corrente. Na figura C, a indicação está no próprio corpo. Então, aqui seria a nossa bobina de corrente. Ok? Então, aqui estaria a nossa bobina de corrente. Aqui seria a nossa bobina de corrente também. Então, a corrente ela vai entrar por esse terminal e vai sair por aqui. Esses outros 2 terminais, eles seriam ligados no terminal de fase. Então, aqui, no terminal de tensão, no caso. Então, aqui pega a tensão. Ou seja, esses dispositivos, eles vão ter sempre 4 terminais. Então, tanto o watímetro quanto o varímetro, a representação no circuito deles é dessa forma. Eu tenho 4 terminais, porque um vai cuidar da parte de corrente e outro vai ter que cuidar da parte de tensão. Então, tem várias formas de serem representados. Aqui também tem uma forma em que é através da bobina de corrente e bobina de potencial. Porque a forma como eles são conectados, um está para pegar, é como se fosse uma bobina de corrente, então que ela tem uma característica construtiva para pegar a corrente elétrica, e a outra é a bobina de potencial, que ela tem uma característica para pegar então a nossa potencial, ou diferença de potencial, tensão elétrica, né? Então essas aqui são simbologias que a gente acaba utilizando para o watímetro. Tá? Então, geralmente vai vir sempre representando isso. O que muda aqui? Ó? É que sempre eu tenho, né, em todos esses equipamentos aqui, ó, um W, aqui dizendo que é medição de potência ativa. Tá? Quando eu tiver um varímetro, o watt é a unidade de potência ativa. Né? Então, a potência ativa realiza trabalho e a unidade é o watt. A potência reativa é aquela utilizada para produzir campo magnético e campo elétrico, e a unidade é o VAR. Né? Só que quando for potência reativa, não vai ser um VAR, vai ser um Q. Tá? Aqui eu tenho, então, um exemplo de como que eu conectaria um dispositivo desses. Ó. Então, qualquer um desses dispositivos, ou a forma como eu conecto, ele sempre vai ter uma parcela que vai cuidar da minha corrente. Então, eu tenho uma parcela que vai cuidar da minha corrente. Então, imaginem que a corrente elétrica está vindo nesse sentido aqui, ó,
por mais que isso aqui seja alternado, né, ela vem por esse sentido, então esse aqui é o condutor fase, e esse aqui é o condutor neutro. Ela vem por aqui, ela entra dentro do dispositivo, então ela vai entrar aqui, vai sair aqui e vai chegar na carga. E aí ela retorna lá na carga. O que é carga? Bom, a carga pode ser uma lâmpada, um motor, qualquer dispositivo, um circuito elétrico, daqueles que a gente calculava, ou qualquer forma. É a forma como eu estou conectando, então a corrente elétrica. E a bobina de potencial, a bobina de tensão? Essa eu conecto uma em cada fio do meu circuito. Uma no fio fase e outra no fio neutro. Então pensem sempre assim, a bobina de corrente, no caso, né, a corrente elétrica, ela está em série, né? Então, se ela se encontra em série com o meu circuito, então eu vou interromper um único fio. Geralmente a gente acaba sempre interrompendo o fio fase do circuito. Então, interrompe o fio, conecta o dispositivo, porque para medir corrente eu sempre tenho que fazer uma interrupção, né? Então eu faço a interrupção no meu circuito, enquanto que a minha tensão eu conecto uma em cada terminal. Ok? Essa é a forma como eu conecto o watímetro, também o varímetro. O que muda de, por exemplo, desse primeiro dispositivo aqui, ó, esse dispositivo aqui, vocês podem ver que ele tem uma garra, né? É o alicate amperímetro, né? Esse dispositivo aqui, ele quando o condutor, tu coloca um condutor aqui, ele tem a capacidade de medir a corrente. A diferença desse dispositivo aqui é que ele só vai ter os dois terminais da tensão, são esses dois terminais aqui. Então eu tenho dois terminais. Deixa eu fazer melhor. Eu tenho uma espécie de dois terminais. Esses dois terminais eu conecto aqui. É como se eu tivesse uma ponteira aqui e a outra ponteira é o comum. Então, basicamente, eu vou conectar isso aqui no fio fase. Eu vou ter aí eu tenho duas ponteiras, né? Duas ponteiras de multímetro, né? Uma eu conecto no fase e outra no neutro. E esse alicate aqui, ó, eu pressiono e ele abre e eu coloco um dos fios ali dentro. Então essa medição de corrente em série eu não faço utilizando e interrompendo o circuito. Eu não preciso cortar o meu circuito. É por isso que em corrente alternada a gente acaba sempre utilizando esses dispositivos. Por quê? Porque tu não precisa fazer interrupção do circuito. E também, por exemplo, quando a gente utiliza lá o alicate amperímetro para medir uma corrente qualquer, ou seja, tu só chega e vai pressionar um dos condutores, então pressionando no modo de dizer, abraçando, né, um dos condutores, somente um dos condutores, eu consigo perceber a minha corrente que está ali. Esse dispositivo ele funciona por o quê? Corrente elétrica produz campo magnético e esse dispositivo, nessa região aqui, tem a capacidade de perceber essa variação de campo magnético, né? Então o condutor ele vai estar aqui dentro. Então meu condutor ele se encontra aqui dentro com uma corrente elétrica que esteja saindo ou entrando. Então esse condutor ele está ali dentro. Então no momento que esse condutor passar por aqui, ele vai produzir a corrente elétrica passar por aqui, vai produzir campo magnético, né? E esse campo magnético interage com essa estrutura e aí através do circuito interno dele, circuito lógico dele, ele consegue dizer qual é o valor de corrente. Diferentemente de um circuito de corrente, de um circuito, por exemplo, em corrente contínua ou qualquer outra aplicação, geralmente a gente interrompe o circuito, né? A corrente entra num lado e sai no outro. Mas aqui no alicate amperímetro a gente acaba utilizando dessa forma, que é um pouco mais fácil e não precisa ser invasivo junto ao circuito. Bom, aqui então, né, eu tenho um exemplo, né, represente na figura abaixo as ligações, né, de como você faria para medir a potência ativa consumida por uma carga monofásica utilizando o instrumento de bancada. Então, eu tenho um fase neutro que vem alimentando e eu tenho a carga, né? Eu faço as ligações de qual forma? Primeiro eu vou ligar a corrente, então vem o fase, entra na corrente, sai do outro lado, então a minha corrente elétrica está vindo por aqui, isso é alternada, né? A hora está vindo para um lado, está vindo para o outro. Em geral, a gente faz essa interrupção sempre no fio fase, a gente faz essa interrupção
no fio fase, porque o fio neutro nunca pode ser interrompido no circuito elétrico. Se depois a gente vai ver em instalações elétricas por que isso acontece, por uma questão de aterramento e segurança. Então eu vou interromper isso no fio fase. E o fio potencial de tensão, ó, eu conecto no próprio fio que está medindo corrente, que está sendo interrompido pela corrente, e o outro vai no outro lado. Essa é a forma que a gente liga um watímetro, um varímetro, ou qualquer dispositivo de medidas elétricas envolvendo potência ativa, reativa, aparente, medição de fator de potência. Bom, o varímetro monofásico são utilizadas as mesmas simbologias, então a gente utiliza as mesmas simbologias. Entretanto, a gente vê aqui, ó, a gente pode ver que eu estou utilizando, né, no caso, ao invés de utilizar o W, né, a gente utiliza então o Q, né? Mas aqui está a minha bobina de corrente, uma bobina de potencial, tudo mais. Alguns exercícios eu às vezes peço, faça a representação. Qualquer uma dessas simbologias são utilizadas, embora a gente acabe utilizando sempre mais essas aqui, preferencialmente. Acaba utilizando mais essas aqui, porque essas aqui já são mais intuitivas. Por quê? Porque a parte de corrente em série, então já está em série, conforme a gente já está acostumado em série, e a disposição de paralelo da tensão. Então já fica um pouco mais intuitivo, né, de ser feito. Então, por exemplo, aqui, né, represente na figura abaixo as ligações que você faria para medir a potência reativa, agora que é reativa, mas a forma de ligação, então é só utilizando uma simbologia diferente, por uma carga monofásica utilizando instrumento de bancada. Então, primeira coisa que eu faria, bom, vou ligar para medir a minha corrente, então a minha corrente, ó, em série, tá? Liguei para medir a corrente em série, então conectei aqui, a minha corrente elétrica, ela está vindo nesse sentido. Aqui, ora nesse sentido, ora no sentido contrário. Então, a corrente elétrica está passando por dentro do meu dispositivo, circuito sério. E aí eu tenho a parte em paralelo, que eu ligo uma com cada condutor. Então é bem fácil, né? Na verdade, se repete dessa forma, né? Só sempre cuida para ligar a parte de tensão na entrada e ligar no outro lado. E sempre interromper apenas o condutor fase. Esse asterisco que tem aqui é para identificar, por exemplo, para ligar o lado que está vindo da fonte. Então, por exemplo, eu poderia ligar a fase do outro lado aqui, né? Ligar a fase aqui desse lado, essa fase que está chegando aqui em vermelho, né? Então, por exemplo, ao invés de fazer aqui da mão, eu já apago. Ao invés de fazer chegando aqui, faz chegando aqui. Ó. E aí sai daqui vindo para cá. Instrumentos analógicos, isso gera problema. Então, por isso que tem a convenção de se utilizar sempre dessa forma, de ser o que está vindo da fonte, a gente acaba colocando ali. Então, a gente coloca nesse sentido assim. Tá? Por que se faz isso? Porque nos instrumentos, principalmente instrumentos analógicos, tem uma questão de campo magnético interno no instrumento. Então, dependendo da forma, se ligar virado, o ponteiro pode ir para o lado contrário. E os dispositivos digitais, eles apresentam dizendo, ó, tá com o sentido virado. É só para te ver, para a gente ter noção qual o lado do fluxo de potência, principalmente quando tem um grande número de condutores ou circuito, ou tu não está vendo qual o lado que está vindo da fonte, tu só sabe identificar os potenciais. Então isso daí é uma forma de identificar o lado que está da fonte e o lado que está da carga. Então os lados que estão com asterisco, eles estão sempre relacionados ao lado da fonte. Ok? E para medir potência aparente, então, né, conforme a gente já falou, né, através da utilização do voltímetro e do amperímetro, porque a gente sabe, né, que e a gente estudou isso, né, já na aula passada, né, que S, né, que é a potência aparente, é igual a V vezes I. Então, é o valor que eu leio Se eu coloco lá, eu tenho que um voltímetro me deu 220 volts. Eu coloco o alicate amperímetro, me deu 10 amperes, eu sei que eu tenho 2.200 VA. Não sei quanto que é de potência ativa e reativa, mas eu sei que existe
essa relação. Não existe um equipamento que forneça unicamente a potência aparente. Por que não existe um único? O aparentímetro, porque tem batímetro, cocefímetro, não. Por que não tem? Primeiro, porque ele é um dado que o voltímetro e o amperímetro nos dá. Os multimedidores, que são dispositivos que hoje em dia estão cada vez mais comuns, são dispositivos digitais em que eles nos fornecem todas essas informações. É comum a gente ter dispositivos que nos fornecem potência ativa, reativa, aparente, fator de potência, o valor da tensão e da corrente, inclusive. No laboratório, na 303, a gente tem alguns dispositivos, a gente tem alguns alicates vatímetros, são 4 ou 6, são 6 alicates vatímetros, que eles têm a capacidade de nos fornecer esses dados, inclusive de armazenar eles num cartão de memória, ou num pendrive, com todas essas informações conforme a gente vai variando. A gente acabava utilizando isso sempre nas nossas práticas de medição de potência lá. Agora a gente vai acabar, o pessoal vai acabar, vocês provavelmente vão utilizar mais para frente aí no decorrer do curso, né? Quando a situação estiver mais normalizada nesse sentido, né? Tá? Bom, mas qual a importância do fator de potência, né, pessoal? É sempre importante a gente destacar, né? Para que se entenda melhor a influência, né, então, do fator de potência, eu gosto sempre de trazer esse exemplo aqui. Então, para entender melhor a influência do fator de potência em uma rede elétrica, considere o caso em que uma indústria necessite de um motor que ele consuma 1.800 watts para a realização de um determinado trabalho. Então, eu sei aqui qual o valor da minha potência ativa que eu preciso. Eu preciso fazer um trabalho lá de tantos watts, ou seja, empurrar uma esteira, fazer qualquer coisa. Vamos supor, aqui é tudo hipotético, né? Que eu tenho uma alimentação, até para facilitar nos nossos cálculos, que a nossa indústria ela seja alimentada em 200 volts, tá? E aí a gente tem dois motores lá. Os dois motores têm a capacidade de me entregar essa potência de 1.800 watts. Só que um tem o fator de potência de 0,9 indutivo e o outro motor tem fator de potência de 0,45 indutivo. Bom, para isso, vamos fazer o seguinte. Então, eu sei que eu tenho, então, pelos dados que eu tenho, eu vou estar anotando aqui, eu tenho o motor. Antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer essas anotações, vamos relembrar algumas coisas, que é importante relembrar. Eu sei que potência, eu vou já começar fazendo o triângulo aqui, então, primeira coisa é que eu sei que eu tenho aqui no meu triângulo o S, o P e o meu Q. E que além disso, eu ainda tenho o meu φ, que é o ângulo do fator de potência, tá? A gente sabe, pelas propriedades trigonométricas lá, então, só para retomar aqui, que o cosseno de φ é igual a cateto adjacente, que é igual a P sobre S. Então, eu posso escrever de várias formas essa equação, mas uma delas é que o meu P é igual a S cosseno φ. Eu sei que o meu seno de φ é igual a cateto adjacente, que é o Q, sobre S. Então, eu sei que eu tenho que o meu Q é igual a S vezes o seno de φ. Eu sei também que o meu S é igual a V vezes I. Então, a tensão vezes a corrente.
E que se eu quiser saber esse ângulo e que o fator de potência, que o meu fator de potência é igual a cosseno φ. E que se eu quiser saber esse ângulo do fator de potência, eu basta fazer o quê? Cosseno na menos 1 do Fp. Isso são dados muito importantes. Por quê? Porque aqui eu consigo encontrar o meu ângulo, tá? Então, bom, a partir dessas relações aqui, eu consigo tirar muitas e muitas informações de um problema. Em geral, se eu tiver apenas 2 dados, eu já consigo, do triângulo. Se eu tiver 2 dados, eu já consigo. O que eu tenho nessa minha situação hipotética? Eu tenho o meu fator de potência e o P. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho o meu motor A. Então, peraí só um pouquinho. Então, no meu motor A, eu tenho que o meu P é igual a 1.800 watts. Poxa, tá difícil a coisa hoje. 1.800 watts. E eu tenho um FP que é igual a 0,9 indutivo. Tá? Bom, no meu motor B, no meu motor B, no meu motor B, eu tenho o seguinte, eu tenho que P é igual a 1.800 watts, e que o meu FP é igual a 0,45 Ind. Ou seja, fator de potência bem mais baixo em relação. Já falei várias coisas sobre isso. Aí talvez você já deva ter se dado conta, né? Qual vai ser a principal diferença que tem? Bom, é importante, pessoal, sempre se atentar em desenhar o triângulo, pode ser pequenininho e tal. É indutor, né? Então a gente representa ele viradinho para cima. Então, aqui eu posso pôr então, meu S, que eu não tenho. Eu posso pôr meu Q, meu ângulo e o meu P. Ok? Bom, isso aqui vale para os dois, né? Vale para os dois exercícios. Bom, o que acontece? Primeiro que é importante sempre a gente encontrar o valor desse ângulo, né? Então é importante a gente saber, porque para mim calcular o meu P, o Q e o S, eu quero analisar todos os dados de potência desse circuito. Então eu quero analisar o P, o Q e o S. Eu quero comparar esses motores e para isso eu quero analisar quanto de cada um deles de corrente está consumindo, né? Então, por exemplo, aqui eu sei que o meu φ, o meu ângulo de fator de potência desse caso aqui, vai ser igual, aí eu faço shift cosseno a menos 1, né, de 0,9. Então deu 25,84 graus. Quando eu faço nesse outro caso aqui,
significa cosseno a menos 1 de 0,45 dá 63,26. Bom, o que é esse ângulo, né, pessoal? Aqui a gente já começa a ter noção das coisas, né? Esse ângulo é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Então, a minha corrente ela vai estar defasada muito mais nesse motor B e muito menos no motor A. Por aí eu já tiro uma conclusão óbvia do que a gente já viu, de que o quê? O motor B ele tem um fator indutivo muito alto, ele está defasando muito. Então eu estou tendo para que eu possa produzir 1.800 watts de potência ativa, eu estou precisando criar muito campo magnético. Tá? E isso já é uma conclusão que a gente tira analisando aqui pelo próprio ângulo que a gente tem. Bom, eu consigo então aqui, se eu tenho esse ângulo, a primeira coisa que eu posso e devo identificar é encontrar o S, ó, porque eu tenho o P e eu tenho o ângulo, eu tenho essas duas grandezas. Lembre sempre, se vocês têm duas grandezas, agora que a gente encontrou o ângulo, vocês conseguem encontrar todas as outras. Tá? Bom, então eu vou pegar aqui e vou colocar então que P é igual a S vezes o cosseno φ. Então eu tenho 1.800 é igual a S vezes o cosseno de 25,84. Tá? Então eu tenho que S vai ser igual a 1.800 divididos para cosseno de 25,84. Ok? Passei dividindo, então. 1.800, obviamente, né, que cosseno de 25,84 é 0,9, né, mas se a gente quiser a gente pode fazer aqui, ó, porque a gente fez cosseno na menos 1, né. Então, divididos por cosseno de 25,84, que vai dar 2.000. Então, que era a mesma coisa que eu fazer 1.800 divididos por 0,9. Tá? Por que isso, né, pessoal? 2.000 VA. Por que eu poderia só fazer? Porque assim, né? Vamos analisar a equação aqui, né? Se a gente analisar essa equação da potência ativa, P é igual a S cosseno φ, né? O que é cosseno φ? Não é fator de potência? Então eu poderia escrever a minha equação até de uma forma que assim, né? Que P, por causa do fator de potência, né? Eu só precisaria do ângulo por reativo, S vezes fator de potência. Tá? Então, ó, P é igual a S fator de potência. Muitas vezes a gente nem quer calcular o reativo, né? Então, se a gente não quer nem calcular o reativo, beleza, não precisaria. Então, eu poderia fazer direto assim. P é igual a S vezes o fator de potência. Direto aqui. Tá? Vezes o FP. Então, eu poderia dizer aqui 1.800 é igual a S vezes 0,9. Então, eu posso dizer direto que S é igual a P sobre FP. Então, a potência é dividida pelo fator de potência. Diretamente aqui, eu posso fazer isso. Tá? Aí a forma de matemática de resolver, eu só mostro da onde vem e tudo mais, né? Na prática, eu sempre olho assim, S, opa, S é igual a P sobre o fator de potência. Eu sempre pego a minha potência ativa e divido pelo fator de potência. Aí eu acho S. Tá? E aí isso é uma forma, às vezes, da gente fugir do seno e cosseno, por exemplo. Tá? Só deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. Tá? Bom, vou deixar direto aqui. Que o meu S é igual
a 2000 VA. Ok? Bom, fazendo na próxima aqui, eu posso fazer direto, então eu posso fazer que P é igual a S cosseno φ, que é a mesma coisa que eu escrever que P é igual a S fator de potência, que é a mesma coisa que eu escrever S é igual a P sobre o fator de potência, que é igual a 1800 divididos para 0,45, que vai ser 4.000. Ok? Reparem o seguinte, né? Que, por exemplo, o que eu quero do meu motor é que ele me apresente o trabalho, né? Esse trabalho de 1800, né? O reativo é para que ele funcione. O motor precisa de reativo, né? Só que olhem bem, enquanto que um motor eu tenho o S de 2000 voltampere, o outro eu tenho 4000 voltampere. Então, o dobro da potência aparente, tá? E olha quanto isso é preocupante. Se eu for pensar em termos de reativo, eu poderia dizer assim, ó, que o meu P, eu sei que S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Então eu consigo calcular o quê? Literalmente o meu Q aqui, né? Então eu vou fazer 2000 ao quadrado é igual a 1800 ao quadrado mais Q ao quadrado. Tá? Então eu vou ter basicamente aqui o seguinte, né? Eu vou ter que o meu Q ao quadrado é igual a 2000 ao quadrado menos 1800 ao quadrado. Só passei a invertir, né? Troquei de lado, né? Agora eu elevo tudo ao quadrado. Então eu vou ficar com 2000 ao quadrado menos 1800 ao quadrado. Então eu vou ter que o meu Q ao quadrado é igual a 76.000. Se eu tirar a raiz disso aqui, né? Então, Q é igual a raiz de 76.000, eu vou ter o meu valor de potência ativa. Que nesse caso vai ser 871,8 volt ampere reativo. Então eu precisaria de 871 volt ampere reativo para que eu conseguisse fazer esse motor funcionar. Enquanto que nesse caso aqui, já vou fazer direto, eu vou ter que o meu S é 4000, vai ser igual a 1800 mais Q ao quadrado. Eu vou calculando aqui, direto já, porque esse cálculo é simples, não vou estar repetindo. 4000 ao quadrado menos 1800 ao quadrado eu vou precisar de 3.572,1 volt ampere. Volt ampere reativo. Olhem a diferença que eu vou ter de necessidade por causa do fator de estar envolvendo, né, um fator de potência mais baixo. Bom, mas em termos de potência reativa não é o foco aqui meu. Eu só fiz o cálculo para mostrar que tinha essa diferença no cálculo. Mas vamos reparar em uma coisa. Lembra que lá no começo do exercício eu falei que a tensão do exemplo, da ideia, né, que eu tava, da hipótese, a minha tensão ela era 220 volts para os dois casos. Era 200 volts. Tá? Vamos lembrar de uma coisa. S é igual a V vezes I. Para esse caso aqui, eu tenho 2000
é igual a 200 vezes I. Para esse caso aqui, eu tenho que S é igual a V vezes I, e eu vou ter que 4.000 é igual a 200 vezes I. Então, I vai ser igual a 10 amperes, enquanto que I aqui é igual a 20 amperes. Reparem na diferença de corrente elétrica que eu tenho para o meu primeiro motor e para o segundo motor. Ou seja, eu tenho o dobro da minha corrente. No final das contas, e no final de tudo isso, pessoal, o que eu quero? Quais as conclusões que eu quero que a gente tire? Que eu tenho um fator de potência baixo, e é importante já ir destacando aqui, o seguinte: dos cálculos de corrente, conclui-se que o motor A necessita um valor menor de corrente que o motor B. Assim, pode-se utilizar uma fiação mais fina para a ligação do motor A. Isso finalmente implica em uma rede elétrica por o motor A mais barata. Isso permite, só em termos de fiação, estrutura que a gente vai ter que ter para o nosso motor, já vai ter que ser uma estrutura diferente. Por quê? Porque a corrente é mais baixa, a fiação já vai ser diferente, os conectores, tudo diferente. Isso permite que se conclua que, do ponto de vista da indústria, quanto maior for o seu fator de potência, melhor, pois proporcionar maiores valores de corrente circulando na rede. Por quê? Corrente elétrica circulando lá no medidor de energia, além da fiação mais barata, vai ser o consumo desse motor. Porque para a distribuidora de energia, ela não vai te cobrar a potência ativa, ela te cobra a soma de todas as suas potências. Ela vai te cobrar o S teu, em termos assim gerais. Ela cobra o ativo e o reativo, a tarifação não é tão simples assim. Mas de uma forma geral é o quê? Corrente passando no medidor. Quanto maior a corrente passando no medidor, obrigatoriamente, maior vai ser o teu consumo. Então, além da questão de instalação estrutural, vai ter uma questão de consumo, que tu vai pagar mais por isso. E, além de todos esses fatores, de que tu vai pagar mais por isso, vai ser mais cara a fiação, tem um fator: a concessionária de energia que abastece a indústria tem que dar conta de oferecer um valor de potência aparente para que o mesmo funcione adequadamente. Então, o que acontece? A distribuidora ela quer te vender energia, mas ela vai ter que te dar conta devido a isso. Para que ela não tenha esse problema, então, por exemplo, aqui, ó, no caso de 2000, nota-se que a concessionária de energia deve produzir o dobro da potência aparente para abastecer o motor B. Isso encarecerá a sua geração e no final do mês a indústria irá pagar pelo seu consumo em kWh. Então, a distribuidora ela quer te vender energia, mas ela quer te vender energia que tu consiga transformar em trabalho útil, não para produzir campo magnético. Obviamente que ela quer que tu consuma, mas ela tem toda essa preocupação de que seja trabalho efetivo, trabalho útil. E para isso, então para a concessionária, é muito mais interessante que a indústria opte pelo motor A. Por quê? Porque o motor A é mais barato. E para a indústria também é mais vantajoso que opte por aquilo ali. A forma como a concessionária não fique à mercê dessa tomada de decisão, porque o que acontece, né, no ambiente industrial, né, pessoal? Imagina que tu tem já o motor, claro que ali 0,45 é o motor que eu utilizei para exemplo, tipo, para mostrar bem evidente essa diferença matemática para vocês. Mas é muito comum a gente, motores antigos, ter um baixo fator de potência, 0,75, 0,78, até menos, dependendo da situação. E às vezes a indústria já tem aquele motor, e aí às vezes não se dá conta de que se tu trocar aquele motor, tu fizer um investimento, em pouco tempo a diferença que tu vai economizar vai se pagar, entendeu? Só que muitas vezes a indústria, por uma questão, vários fatores envolvidos, depende da realidade, aí não é um caso ou outro, depende da situação, às vezes acaba não fazendo esse controle, né? Só que no contrato de venda de energia elétrica, firmado entre a concessionária, por exemplo, uma indústria ela tem que firmar um contrato, diferentemente dos consumidores cativos, existe uma cláusula que regula o valor mínimo aceito para o fator de potência da indústria. Ou seja, se a indústria, no ambiente industrial, ela não tiver com um determinado fator de potência,
aceitável, ela vai ser multada por isso. Tá? Então, por exemplo, aquele caso de 0,45 ali que a gente usou, a indústria é multada por estar fazendo isso. Ou seja, a distribuidora vai ter que cobrar mais. Na verdade, essa multa ela funciona assim: bom, tu não quer respeitar e tu está pedindo muita energia da minha rede por teus reativos, né, que é para criar campo magnético, eu tenho que te cobrar mais por isso. E é basicamente isso que a distribuidora de energia faz. Quando eu falo distribuidora de energia, quem é distribuidora de energia? No caso da região aí, que antigamente era CE, né, acabou mudando para RGE. Então a RGE é a empresa distribuidora, né? Essa é a empresa distribuidora que faz a cobrança e tudo mais. Ela é parte da cadeia de energia elétrica, ela não é única, né? Ela é só distribuição. Tem a geração e tem a transmissão. Então a geração gera energia, a transmissão transmite até os grandes centros e a distribuidora é a que cuida próximo das nossas residências. Mas a distribuidora é a que cuida dessa questão do fator de potência. E até digo que o 0,90 também seria taxado. Por quê? Caso a indústria apresente no final de mês um fator de potência inferior ao mínimo aceito, essa será multada. No Brasil, as concessionárias de energia elétrica aceitam no mínimo um fator de potência igual a 0,92. Sendo assim, do ponto de vista das concessionárias de energia, também quanto maior o fator de potência, melhor. Então, o fator de potência alto é bom para todo mundo e tem que sempre ter e procurar que se tenha o fator de potência o mais alto possível. Mas como que eu vou fazer para determinar, então, esse fator de potência? Né? Como que eu vou fazer para que eu chegue nesse fator de potência do ambiente industrial onde eu tenho muita carga? O estudo de potência está muitas vezes associado ao somatório das potências no ambiente industrial, então, numa abordagem na indústria, né, pensando já na indústria, né? Essas informações podem ser utilizadas para que seja possível, então, mensurar os valores de corrente e o fator de potência da indústria. Então, a potência de uma indústria ela nada mais é que o somatório de todas as potências. Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, obviamente que eu peguei 3 cargas apenas, coloquei uma rede monofásica. Então, aqui a gente está trabalhando com potência monofásica, 220 volts, 60 Hz. Isso aqui é tudo valores eficazes, então a gente está trabalhando com valores eficazes, né? Alimenta uma pequena indústria. A carga dessas indústrias podem ser agrupadas como? Eu tenho uma carga 1, que tem uma potência, um S, né? Potência aparente de 8 kVA, fator de potência de 0 ponto indutivo. Eu tenho uma carga 2, que ela tem 1 kVA, fator de potência 1. E eu tenho uma carga 3, que é 0,4, e ela tem um fator de potência de 0,9 capacitivo. Embora isso aqui seja algo muito raro de se ter, alguns casos muito específicos de se ter uma carga com fator de potência capacitivo. Mas é mais na questão de mostrar como que a gente faz para identificar. Como que a gente faz isso no ambiente industrial? Como que a gente vai fazer isso no ambiente industrial? Encontre a potência ativa, potência reativa para todos os ramos ou equipamentos. Então, eu tenho que encontrar a potência ativa e reativa para todas as cargas. Vou pegar a potência ativa e a reativa de carga 1, da carga 2, da carga 3. Lembrando, eu não tenho elas aqui, eu tenho a aparente, eu tenho o S. Tá? A potência real, ou ativa total do sistema, é a soma de todas as potências médias fornecidas nos ramos. Então, a potência total, eu somo todos os P's de todas as cargas. Do P1, do P2, do P3, do P4, todas as cargas. A potência reativa total é a diferença entre as potências reativas das cargas indutivas e das cargas capacitivas. Basicamente, se eu tiver várias potências indutivas, eu vou somar todas as indutivas, somo todas as capacitivas e faço a diferença entre elas, porque uma tem a capacidade de anular a outra. Então, isso é importante também de destacar. A potência aparente total pode ser obtida pelo triângulo de potência que resulta na equação. P total, então a potência equivalente total, ativa total, mais o Q total, então isso aqui vem lá. Só que isso eu não posso fazer as somas, então assim, ó, o meu S total é igual ao meu P total ao quadrado mais o QT ao quadrado. Eu não posso somar potência aparente, nunca vou poder somar potência aparente. Por isso que eu tenho que calcular as potências ativas, tenho que calcular as reativas, somo todas e depois eu encontro a potência apativa, a potência aparente. O fator de potência total, aí é pegando sempre os dados totais. E assim como eu consigo
encontrar a corrente total. Eu vou estar resolvendo esse exemplo agora aqui. E aqui, ó, basicamente já é pedindo tudo. A potência ativa e reativa aparente de cada carga. Então eu tenho que calcular de cada uma. A aparente eu já tenho. Potência ativa e reativa aparente total. Fator de potência geral e o seu teor. Por quê? Porque eu quero saber o fator de potência geral. Eu tenho várias cargas, uma com 0,8, uma com 1, outra com 0,9, com valores de potência. Como que eu faço para identificar? Tá? Só um momentinho aqui. Legal. Bom, então eu tenho aqui a mesma rede, né? Caso, né? Só representei ali como a forma que as cargas são ligadas no ambiente industrial, né? Que são todas elas são ligadas em paralelo, né? Então, é todas as cargas que tem no ambiente. Bom, vamos fazer aqui. Então, o exercício, ele me pede na... peraí que eu coloquei errado aqui. Já vou isso. Bom, o exercício me pede, então, para que... Isso é algo que a gente tem que fazer meio que de praxe sempre, né? É o quê? Calcular as potências ativas, reativas e aparente de todas as cargas, tá? Então, a carga 1, então aqui eu já posso chamar a A, né? Então, a carga 1. Bom, pede para calcular a potência ativa, reativa e aparente. O S eu já tenho, né? Então, S é igual a 8 kVA. Sempre lembrando, né? Escrever aqui as equações para lembrar, né? T é igual a S cosseno φ, Q é igual a S seno φ. O φ daquela carga nada mais é do que cosseno da menos 1 do Fp. E para o caso do P, ainda eu posso escrever que P é igual a S vezes Fp. Mas vamos deixar assim, cara. Então, para a carga 1 eu tenho que o S é 8 kVA. O fator de potência é 0,8 indutivo. Então, opa,
meu fator de potência é 0,8 int, tá? Se eu quiser determinar esse ângulo do fator de potência, eu posso já fazer da seguinte forma, então, para que eu possa determinar o ângulo, eu faço cosseno na menos 1, cosseno na menos 1 de 0,8, que vai ser igual a 36,87. Bom, então eu tenho o S já está aqui na minha carga 1. Para que eu possa calcular o meu P, então eu vou fazer que é igual a S vezes o cosseno de φ. Então eu tenho que o meu P é igual a 8 vezes o cosseno de φ, que no caso vai ser cosseno de 36, que é 0,8, então vezes 0,8. Então vai dar 6,4. 6,4. Mas sempre lembrando que isso aqui está em quilo, né? Então vai ser K watt, tá? Ou seja, quilo watt, né? Sempre tomando cuidado que isso que às vezes potência pode vir em quilowatt ou em watt, ou kVA ou em VA, tá? Então agora aqui eu tenho o meu P para essa carga, tá? Para que eu possa calcular o S, eu vou fazer o seguinte, que meu Q igual a S vezes o cosseno de 36,87, tá? Aqui vou botar o φ primeiro, cosseno φ, então Q vai ser igual a 8 vezes cosseno de 36,87. Isso vai ser igual. Pô, cosseno não, pessoal. Seno, né? Ó, veja. O que ó, é igual a S seno φ. Então, vai ser S igual a seno de φ. Então, o que vai ser igual a 8 vezes o seno de 36,87. Então, seno de 36,87 vezes 8. Então vai ser igual a 4,8 kV ampere reativo. Então, meu Q já calculei dessa carga aqui. Tá? Carga 2. Bom, na carga 2 tem uma coisa aqui, né? A carga 2, eu tenho que o S é igual a 1 kVA. Né? Bom, mas se o S é igual a 1 kVA, se o S é igual a 1 kVA, e o meu fator de potência é 1, o que vai acontecer com o P? Então eu sei que o meu P, então o meu fator de potência é igual a 1, então o meu ângulo de defasagem é 0. E o meu P, então, vai ser igual a S vezes cosseno de 0. Então, P é igual a S, que é igual a 1 kW. E, obrigatoriamente, o meu Q, então, é igual a 0 volt ampere reativo. Então, aqui eu tenho 1 kW
e 0 volt-ampere reativo. Tá? Bom, na carga 3... Professor, essa situação da carga 2, ela não acontece na vida real, né? Carga 3. Reparem que quando é fator de potência unitário, não é nem indutivo nem capacitivo. Né? Na verdade, é um fator, é circuito puro. Né? Na carga 3, eu tenho que o S é 0,4. O meu fator de potência é 0,9 cap. O meu φ, então, vai ser cosseno a menos 1 de 0,9, que vai ser 25,84. E o meu P, então, vai ser igual a S, que é 0,4. Oi. Oi. Não me escuta? Melhorou? Tá muito baixo? Ô, senhor, tu tá nos ouvindo, senhor? Só um pouquinho que deu pau no meu áudio. Não, não tô escutando. Tu me escuta, Karina? Vocês me escutam? Eu não escuto ninguém. Deixa eu ver se o meu som aqui bugou aqui só um pouquinho. Teste. Não, não tô escutando ninguém. Para aí só um pouquinho. Não, não tô escutando ninguém. Calma aí. Deve ser alguma coisa na minha saída de som. Só um momento. Vamos ver. Deixa eu fazer um teste aqui. Aí tinha a história com a Yas. Sim. E aí a da Yas era sobre. Relacionamento. E aí demorou tanto.
Vocês me escutam normal? Não sei, acho que deu um problema pelo que eu via na placa de vídeo, alguma coisa está atualizando. Eu não vou conseguir, não vou conseguir ouvir vocês, mas era alguma dúvida, alguma coisa? Se eu vou tentar terminar só, quero terminar esse exercício aqui. E aí, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, é só porque aí eu coloquei no chat aí. Acho que é o drive da placa de vídeo da placa de som que tá com algum problema. Tem que verificar depois. Pode, mas pode perguntar, cara. Pode perguntar. Eu acho que desde quando vocês entraram, eu acho que eu tava assim no áudio de vocês. Ah, se é uma situação que acontece na prática. Olha, Karina, muitas vezes acontece, porque o que acontece? Principalmente equipamentos de aquecimento, fornos, e esses equipamentos, quando eles não têm circuito eletrônico que controlam ele, então, por exemplo, estufas de aquecimento, esses dispositivos, eles acabam tendo fator de potência unitário. Então, ele acaba acontecendo. Não é tão comum hoje em dia, por causa que com a parte de eletrônica de potência, acaba que então muitos desses dispositivos eles acabam inserindo algum reativo, né? Mas dependendo equipamentos de aquecimento em geral, eles têm um fator de potência praticamente 1 ou 0,999 às vezes, dependendo da situação. Aquelas estufas que a gente tem em residência, assim, às vezes no inverno, aí agora esse inverno a gente acaba utilizando bastante, né? Essas estufas geralmente, então, elas acabam sendo fator de potência unitário. Então, às vezes o pessoal que trabalha com aviários também e tudo mais, para aquecimento acaba utilizando isso daí. Mas, em geral, não é uma potência muito alta que é utilizada. E no ambiente industrial, né, acaba que muitas vezes é muito motor, né? Então aí acaba que motor, por mais que hoje em dia a gente evoluiu bastante, a gente não consegue ter aí motores muito eficientes com um fator de potência muito alto, até pelo princípio de funcionamento deles, no caso, né? Bom, vamos em frente então. Peço que se vocês tiverem alguma dúvida, então, né, vocês coloquem no chat aí. Desculpa aí pelo esse previsto do som aí, mas próxima aula já vai estar resolvido, com certeza. Tá? Menos mal que vocês pelo menos me escutam. Né? Bom, então só concluindo aqui o exercício, vou concluir esse exercício, né? Então eu já tinha aqui a potência aparente era 0.4 kVA, né? Eu vou calcular a potência ativa, então é 0.4. Então é 0.4 vezes então o meu cosseno de 25,84, né? Sempre quando eu faço a potência ativa, né? Não necessariamente eu preciso fazer esse cosseno, né? Porque eu sei que é o próprio fator de potência, né? Então eu poderia só fazer 0,4 vezes 0,9, né? Então, o meu P vai ser igual a 0,36. 0,36. Opa. 0,36 kW. Então, sempre lembrando que a gente está trabalhando. Então, na verdade, aqui é 360 watts, né? O meu Q... sempre importante aqui, ó, dizer, ó, VAR IND, tá? Que agora aqui eu vou ter CAP. O meu Q, então, ele vai ser igual a o meu S vezes o seno φ. Vai ser igual a 0,4 vezes o seno de 25,84. Então, o meu Q vai ser igual a 0,4. Então, seno de 25,84 a 0,435, né, vezes 0,4, 0,17. Então, tem 0,17, 0,17 quilo de...
Então, kVA reativo, só que aqui capacitivo. Ok? Então, aqui agora a gente já identificou para esses três aqui. Para todas as cargas, então, a gente já tem o cálculo das potências. Bom, a potência ativa, reativa e aparente total. Então, na B pede para fazer o total, né? Como é que eu faço para fazer o total? A potência ativa total eu chamo de P, tracinho 1T ali, né? É igual a P1 mais P2 mais P3. Tá? Aqui eu poderia ter chamado de P1, Q1. Até é bom sempre colocar, acabei esquecendo. P2, Q2. P3, Q3. Então, o P total vai ser a soma de todos os P's. P1, P2 e P3. Então, 6,4 mais 1 mais 0,36. Então, 6,4 mais 1 mais 0,36, 7,76 kW. Tá? Então, 7,76 kW. O Q total? Bom, o Q total, pessoal, por mais que aqui eu tenha só... eu só tenho, na verdade, dois reativos, né? Quando eles são diferentes, o que eu teria que fazer? Eu vou somar todos os, por exemplo, se eu tivesse vários Qs aqui, eu ia somar todos, então eu vou somar todos os Q indutivo. Eu somo todos, e aí eu subtraio dos meus Qs capacitivos. Por quê? Porque, em geral, o Q capacitivo, se tiver, é bem pouco. Tá? Mas eu tenho que somar todos os que têm indutivo. Nesse caso, eu só tinha um, né? Então, bastava eu fazer 4,8 menos 0,17. Então, 4,8 menos 0,17. Então, 4,63 kV ampere reativo IND. Por que é IND? Porque o indutivo é maior e eu subtraio do capacitivo. Só que agora eu achei, ó, a potência ativa é a reativa total. Aí que tem que tomar cuidado. O S total, eu não posso fazer que o meu S total é igual a S1 mais S2 mais S3. Não posso fazer isso. Depois que eu calculei o meu P total e o meu Q total, depois que eu fiz esse cálculo, aí eu vou calcular o meu S total. E aí então eu sei que o meu S total ao quadrado é igual a P total ao quadrado mais o Q total ao quadrado. Então eu posso até escrever que o meu S total é igual a raiz do meu P total, no caso, né? Então que eu já vou colocar ali, né? 7,76 ao quadrado mais 463 ao quadrado. E aí eu tiro a raiz. Então, 7,76 ao quadrado mais 4,63 ao quadrado. Se eu tirar a raiz disso daqui, 9,04. 9,04 kV ampere. Ok? Tome muito cuidado. Nunca pode somar as potências aparentes, tá? Tem que somar todas as potências ativas, todas as potências reativas e aí sim encontrar o S total. Tá? Fator de potência geral e o seu teor. Bom, aí eu tenho que fazer o seguinte, ó. Como é que eu sei o fator de potência geral? Aí eu sei que o meu P é igual a S vezes o fator de potência, né? Só que aqui eu pego o S total e a potência total. Aqui eu vou encontrar o meu fator de potência geral dessa indústria. Então eu vou ter 7,76 é igual a 9,04 vezes o FP. Então, meu fator de potência
7,76 para 9,04. 7,76, 9,04 vai ser igual a 0,85, 0,86, sempre duas casas, fator de potência, indutivo. Ok? Por que é indutivo? Eu olho e vejo que é o que tem a potência mais alta. Tá? E na D, então, calcular a corrente, S é igual a V vezes I. Tinha lá dizendo que era 220, né? Então eu tinha que era 220. Então eu tenho o S total, né? Então eu vou pegar o S total, porque é na entrada da indústria, né? Então eu vou pegar o S total. E aí eu vou ter, então, o meu valor do meu S total, que é 9,04. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado, pessoal. 9,04 quilo, tá? Porque aqui eu estava trabalhando só com quilo. Quilo com quilo não tem problema, tá? Mas como eu tenho quilo aqui e agora eu tenho aqui, ó, 220 vezes I, aqui eu tenho que passar para VA. Então isso aqui eu multiplico por 1000, vai ficar 9.040 é igual a 220 vezes I. Então I vai ser igual a 9.040 para 220. 41,09 ampere. Então, esse aqui é o valor. Então, sempre tomem cuidado quando as cargas vierem em quilo, tá? Quando for calcular a corrente, tem que passar ela para VA. Não pode se trabalhar em quilo. Tomem cuidado quando eu fiz aqui. Eu simplesmente multipliquei por 1000, né? 9,04 vezes 1000. 9.040, né? E aí depois dividir por 220. Senão a corrente de vocês daria 0,041. Se der uma corrente muito baixa, desconfiem que tem algum problema. Tome muito cuidado aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu só vou dar um exemplo aqui, ó. Que, por exemplo, se eu tivesse duas cargas indutivas, tá? Então, se eu tivesse nesse caso aqui, ó, eu tivesse duas cargas indutivas, eu ia somar, por exemplo, um Q1 e Q4. Eu ia somar Q1 mais Q4. Eu ia somar elas, tá? E aí depois eu ia subtrair, por exemplo, do meu QCAP ali, que era o Q3, né? Então, Q3, tá? Soma todas as indutivas, soma todas as capacitivas e depois subtrai, tá? Não mistura elas. Nesse caso aqui eu tinha uma de cada e eu já subtraí. Mas, reparem bem, se tiver mais de uma indutiva, soma todas elas para ter o reativo indutivo total e depois subtrai do capacitivo, tá? Ok, pessoal? Bom, eu teria mais um exemplo que eu ia resolver, que era nesse mesmo estilo, mas na verdade era só uma carga a mais. E aqui, nesse caso aqui, ó, eu tinha duas indutivas e duas capacitivas, né? Então, ó, eu vou ter que somar, vai somar aqui nesse caso, ó, soma esse com esse, os Qs, né? O Q1 e o Q4. Depois eu ia somar o Q2 e o Q3, e aí eu ia olhar qual que era o maior, e aí eu subtraio o maior do menor. Sempre o indutivo vai ser maior. Tá? Então, mesmo que se tenha alguma coisa capacitiva, ela vai ter um baixo valor. E aí, nesse caso aqui, eu somaria, nesse caso, essas duas aqui. Mas o jeito de fazer e a forma como fazer é a mesma. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Bom, da minha parte por hoje era isso. Eu vou estar soltando entre hoje e amanhã a atividade dessa semana, que vai ser alguns exercícios envolvendo essa parte de potência. Já tem uma lista de exercícios que é de cálculo de potência, mas se vocês repararem, aqueles circuitos que tem ali, a maioria daqueles circuitos já é circuitos que vocês já devem ter calculado na parte de circuitos números complexos. Então não precisa de fato estar fazendo cálculo novamente, tudo mais, vocês podem só aproveitar e seguir fazendo o cálculo de potência daqueles circuitos. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, da minha parte por hoje era isso. Se tiver alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem no chat aí, devido a esse probleminha que eu tive no áudio de estar ouvindo vocês. E aí, espero já na próxima semana estar tudo resolvido. E fico à disposição aí para qualquer
Ok? Muito obrigado aí a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Tchau, Karina.